Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aulinha de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é o livro Iracema, que foi escrito em 1865, tendo como escritor José de Alencar. Então nós temos esse clássico da literatura romântica. Então o romance indianista, como nós já vimos lá nas características do romance, ele tem a necessidade de criar o herói nacional, que o herói nacional são os índios, Então, nesse livro, nesse romance, nessa prosa, são relatados hábitos e costumes indígenas. Então, lá na atividade que eu passei para vocês hoje, que vocês irão fazer, eu passei esse texto de Iracema, onde eu vou estar lendo um fragmento aqui para que possamos entender melhor o texto. Lá ele disse assim: além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, mais rápida que a ema selvagem. A morena virgem corria o sertão e as matas de Ipu. Então, esse texto ele vai relatar o texto que vocês irão fazer a atividade. Então, esse é um texto que ele foi narrado em terceira pessoa, ou seja, é um texto que o narrador é um narrador onisciente. Esse texto de Iracema, essa história de Iracema, ela ocorre no território cearense. E nele nós percebemos a idealização do índio. Então, nesse primeiro fragmento que nós temos aí, nós temos a história de Iracema, como iniciou a história de Iracema, e conta a história de duas tribos, a tribo Tabajara e a tribo Pitiguara ou Potiguara. Essas duas palavras, vocês poderão verificar elas em questões de vestibular, em prova do Enem, então pode vir tanto como Pitiguara como Potiguara. Então, a tribo Tabajara era a tribo que era do interior, do Ceará, que a Iracema fazia parte dessa tribo. A tribo Pitiguara era a tribo do litoral, que eram inimigos, da tribo de Iracema. Então, vamos lá. Então, nesse período que aconteceu a história de Iracema, é um período da colonização brasileira, o período que chegaram-se os portugueses para a nossa terra. Então, lá no texto que eu passei para vocês, que vocês vão fazer a atividade, vou voltar lá. Ele conta, nos primeiros capítulos, como que foi esse encontro, de Iracema com o Martinho. Então, Iracema estava lá tomando seu banho, tranquila, quando de repente escutou um barulho, e nesse barulho ela soltou uma flecha, jogou uma flecha que pegou em Martinho. E Martinho estava com seu amigo fiel, que era seu amigo Poti, que era da tribo lá, os Pitiguaras, que era da tribo do litoral. Então, os dois andando pela mata e Martinho foi atingido pela flecha de Iracema, que estava tomando seu banho tranquila e levou o susto pelas pessoas que estavam observando e eles estavam perdidos na mata. Quando Iracema percebe que tinha atingido Martinho e ela percebe que eles dois não apresentavam nenhum tipo de ameaça, ela leva Martinho para sua tribo, para que seu pai faça os procedimentos, cuide dele lá até ele recuperar. Então, Iracema é uma figura muito importante para a tribo dela, porque ela guarda, ela é como se ela fosse uma sacerdotisa. Por que ela é tão importante? Porque ela guarda o segredo de Jurema. E o segredo de Jurema era uma bebida alucinosa, que as pessoas bebiam e tinham alucinações com essas bebidas, porque era preparada pela filha do pajé, a filha virgem do pajé. Então ela tinha essa responsabilidade de guardar o segredo da Jurema.
Então, o pai de Iracema cuidou, né? Fez a medicação lá em Iracema e ela, percebendo que Martinho estava muito triste, o que ela faz? Ela oferece a bebida de Jurema para Martinho. A intenção de Iracema foi com que ele bebesse, se lembrasse da sua família em Portugal, da sua noiva, dos seus parentes, do seu amigo Poti, né, que teve que voltar para a sua outra tribo, que ele se sentisse mais feliz. Martinho bebeu e teve sim as alucinações. Então, as alucinações de Martinho foram alucinações reais. Ele teve uma noite de amor com Iracema. Fica bem claro, bem nítido, que isso não foi uma alucinação, foi algo que realmente aconteceu. O fato foi consumado. Então, quando ele acorda no outro dia, percebe, né, que isso aconteceu. E eles dois lá na tribo, eles começam a ouvir o canto de Poti. Então Iracema sai correndo para encontrar Poti, para eles tentarem armar um plano para que eles consigam tirar Martinho da tribo com segurança. Logo que as duas tribos são inimigas, né? A tribo Tabajara e a tribo Pitiguara. Só que nessa fuga acontece o encontro das duas tribos. E Iracema, ela presencia a morte dos seus, ou seja, ela presencia a morte dos Tabajaras. Por quê? Porque eles entraram em conflito. Então ela teve que afastar da tribo dela para ela ficar com Martinho. Então eles vão morar bem afastados, né, da tribo dos Tabajaras. E Poti, sendo um amigo leal de Martinho, continua convivendo com eles. Só que Martinho é um guerreiro, então ele fica muito tempo fora de casa e Iracema descobre que está grávida. Então ela passa a maioria do tempo, a maioria dos meses, né, durante o período da gravidez, muito sozinha. E ela tem o menino Moacir, que ela chama de filho da dor, porque foi um período muito turbulento. E Iracema morre, né? No finalzinho da trama lá, Iracema morre. Então, essa pincelada que eu passei para vocês foi somente para vocês entenderem essa primeira atividade, que fala lá do encontro de Iracema e Martinho. O restante da história, vocês vão estar lendo o livro, vão estar ouvindo o áudio que eu havia colocado nas aulas anteriores. Então, a palavra Iracema, ela é um anagrama da palavra América, né? Então, esse anagrama de Iracema vem da palavra América. Aqui eu coloquei para vocês a imagem do Ceará, né? Uma imagem bem bonita, para deixar bem claro para vocês que esse texto, a história de Iracema, nasceu, né, no Ceará, a época que os portugueses vieram para o Brasil. Então é uma história longa. A história de Iracema realmente, na nossa história, aconteceu sim. O menino teve a história do Martinho, teve a história do Moacir. Então são relatos que acontecem. Martinho, quando Iracema morre, ele volta novamente para a terra natal, né? E um tempo depois ele volta acompanhado dos jesuítas, e os jesuítas começam a tentar colonizar a primeira tribo dos Tabajaras. Então é uma história que faz parte da nossa história brasileira, que faz parte da nossa colonização, que cai em vestibular e cai nos Enems. Então eu espero que vocês tenham compreendido esse primeiro texto de interpretação. A atividade está anexada na plataforma, vocês irão fazer a atividade e vão fazer a devolutiva. Tá bom? Boa aula para vocês, qualquer dúvida estou à disposição.